Boa tarde, meus amados irmãos. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, eu quero trazer para você nessa tarde uma reflexão bíblica acerca da oração ou do uso da oração. Quero compartilhar com vocês o Catecismo Maior. É um dos documentos, ou um dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, nós adotamos a Confissão de Fé de Westminster, nós adotamos também o Catecismo Maior e o Breve Catecismo, o Catecismo Menor. Então, eu quero fazer uso do Catecismo Maior, que é um dos documentos ou símbolos da nossa confissão, não é? Nossos símbolos de fé, que tem base na palavra de Deus. E eu quero compartilhar juntamente com vocês acerca do uso da oração. Então, eu quero tratar com vocês sobre a natureza da oração cristã. A natureza da oração cristã. E na pergunta 178, pergunta o seguinte: o que é oração? O que é oração? A resposta é: oração. Oração é um oferecimento dos nossos desejos a Deus no nome de Cristo, com o auxílio do Espírito Santo, com a confissão de nossos pecados e o grato reconhecimento de suas misericórdias. Que Deus abençoe. Boa tarde aí, a irmã Givanilda Targino. Boa tarde para você, minha irmã, que Deus te abençoe, tá bom? Então, nós estamos tratando agora, irmã, acerca da oração. Então, veja só. Se alguém perguntasse a você o que é oração, você poderia dizer: a oração é falar com Deus. A oração é conversar com Deus. Sim, é isso também. Porém, eu achei interessante aqui a definição que o Catecismo Maior, na pergunta 178, fez. Aliás, fez a pergunta e respondeu. Então veja, vou repetir de novo. A oração é um oferecimento dos nossos desejos a Deus, no nome de Cristo, não em nosso próprio nome, mas em nome de Cristo Jesus, com o auxílio do Espírito Santo, ou seja, com a ajuda do Espírito Santo, com a confissão dos nossos pecados e o grato reconhecimento de suas misericórdias. Então, em primeiro lugar, eu quero trabalhar somente essa pergunta aqui. Somente essa pergunta, né? Se der tempo, nós vamos ver outras perguntas acerca da oração. Mas vamos lá. Primeira resposta. Devemos oferecer os nossos desejos a Deus. Pois a resposta aqui é que a oração é um oferecimento de nossos desejos a Deus. Então, vamos abrir no Salmo 62, verso 8. Salmo 62, versículo 8. Vamos para as Escrituras Sagradas. Salmo 62, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 62, 8. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Então, você vê que a oração é um se derramar perante Deus. É nós oferecermos os nossos desejos a Deus. É nós falarmos com Deus. É nós conversarmos com Deus acerca de nossos desejos, dos nossos anseios, de nossa vida.
Então, o Salmo 62, ele com muita clareza, ele nos ensina e nos fala que aqui o salmista está dizendo o seguinte, o salmista Davi, 62:8, confiai nele, ó povo, ou seja, confiai em Deus, não é? Em todo tempo, não é de vez em quando, mas é confiar em Deus em todo o tempo. Derramai perante Ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus ela é profunda. A palavra de Deus ela nos ensina como é que nós devemos viver diante de Deus. Como é que nós devemos viver diante de Deus? Como é que nós devemos orar e buscar a Deus? Então, nós como cristãos, devemos viver uma vida de oração. Nós dependemos de Deus o tempo todo e sempre. Nós sempre dependemos de Deus. Então, o que é que o apóstolo Paulo diz? O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Vamos lá. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. O que é que diz lá o apóstolo Paulo? Primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 5, versículo 17 de 1 Tessalonicenses. Ele diz, orai sem cessar. Então, nós cristãos devemos usar esse meio de graça. É um dos meios de graça que Deus nos concede para que vivamos em comunhão com Deus. Nós precisamos orar. Nós precisamos falar com Deus diariamente. Buscar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Nós devemos buscar a Deus, derramar o nosso coração a Deus, oferecer os nossos desejos a Deus em oração. Então, além disso, a oração deve ser oferecida somente em nome de Cristo, somente em nome de Jesus. Nós não devemos orar ou querer barganhar com Deus e buscar a Deus em nosso próprio nome. Mas Cristo, ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o nosso mediador. Então, a nossa oração, a nossa súplica, o nosso derramar diante de Deus tem que ser em nome de Jesus. Então vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 23. Evangelho de João, capítulo 16 e verso 23. O que é que diz lá? Diz assim, naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Ele vô-la concederá em meu nome, diz Cristo. Então, a oração, a nossa oração, deve ser somente em nome de Cristo Jesus. Somente em nome de Cristo Jesus, meus amados. Por quê? Porque nós não devemos orar em nosso próprio nome. Veja o que diz aqui, essa pergunta interessante que tem a ver com esse segundo ponto, orar em nome de Jesus. Veja a pergunta. Por que devemos somente orar em nome de Cristo? A resposta. Primeiro, porque somos pecadores. Porque somos pecadores. E é somente mediante Cristo, que podemos ser reconciliados com Deus e termos acesso à sua santa presença. Só em nome de Jesus. Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é? Então, mesmo os crentes pecam contra Deus diariamente por palavras, pensamentos
e obras, tendo as suas orações maculadas pelos elementos do pecado. Portanto, é somente pela mediação de Cristo, é somente por causa de Cristo, por Cristo, com base no seu sangue e na sua justiça, que nós e as nossas orações se tornam aceitáveis a Deus. Meus amados irmãos, isso é muito importante nós sabermos disso, não é verdade? Então, terceiro ponto da pergunta o que é oração, diz o seguinte: nós devemos orar pelo auxílio do Espírito Santo. Devemos orar ou devemos oferecer os nossos desejos a Deus em oração. A oração deve ser oferecida somente em nome de Cristo. Terceiro lugar, devemos orar pelo auxílio do Espírito Santo. Por quê? Por que temos que orar apenas pelo auxílio do Espírito Santo? A resposta é o seguinte. Em Romanos 8, capítulo 26, vamos lá, abra sua Bíblia. Romanos capítulo 8, 26. Romanos 8, 26 diz o seguinte. Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhante nos assiste. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Com gemidos inexprimíveis. Aí vem a pergunta. Por que temos de orar apenas pelo auxílio do Espírito Santo? Romanos 8, 26, o texto que nós lemos agora, dá a chave para a resposta dessa pergunta. Em primeiro lugar, somos ignorantes demais. Somos ignorantes demais em termos de conhecimento, né? Ignorância em termos de conhecimento. Somos ignorantes demais para orarmos sem o auxílio do Espírito Santo. Não sabemos orar como devemos ou como convém. Nem pelo que orar nós sabemos, muitas vezes. Somos também impedidos, pelas nossas fraquezas, isto é, somos demasiadamente fracos e carentes de poder espiritual para orarmos adequadamente, meus amados irmãos. Ao invés de estarmos cheios de fervor e zelo ao nos aproximarmos de Deus em oração, quão frequentemente estamos frios ou mornos, e as nossas mentes são distraídas com todos os tipos de pensamentos dispersivos, ou pensamentos que nos dispersam. Quantas vezes consideramos a oração como um fardo aborrecido e não como um privilégio real, não é verdade? É óbvio que não pode haver oração de verdade sem o socorro do Espírito Santo. É por isso que nós devemos orar, buscando o auxílio e a ajuda do Espírito Santo, do Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Em quarto, devemos na oração confessar os nossos pecados. Devemos em oração confessar os nossos pecados. Veja essa pergunta. Por que devemos confessar os nossos pecados ao orarmos a Deus? Por quê? Porque devemos confessar as nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas quedas ao orarmos a Deus. A resposta é o seguinte. A Bíblia reforça, a Bíblia nos ensina repetidas vezes a verdade de que para nos aproximarmos de Deus de modo aceitável na oração, meus amados, na oração, temos de confessar os nossos pecados. Vou repetir.
A Bíblia reforça repetidas vezes a verdade de que, para nos aproximarmos de Deus de modo aceitável na oração, temos de confessar os nossos pecados. No Salmo 66:18 diz o seguinte: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Se eu não enxergar em mim a minha condição de pecado, se eu não reconhecer e não confessar os meus pecados a Deus, buscando súplica, buscando o seu favor, buscando a sua complacência, a sua misericórdia, é complicado, fica difícil isso. Eu devo buscar a Deus com um coração humilde, um coração pesado, triste, arrependido por causa dos meus pecados. Então, por isso que nós devemos confessar os nossos pecados ao orarmos a Deus. E isso nós fazemos também no culto, pois no culto, na liturgia do culto, tem a parte de contrição, a parte de confissão de pecado. Então, por causa da santidade de Deus e da absoluta intolerância até mesmo do menor pecado, não podemos gozar da companhia de Deus se não desejarmos sinceramente apartar-nos do pecado. Aquele que se aproxima de Deus em oração, sem sentir a própria condição pecaminosa, meus amados, e sem confissão de pecado, é presunçoso, confia em si mesmo, de maneira farisaica, e não é um crente transformado, não é um crente verdadeiro. Então nós devemos, meus amados irmãos, ter isso em mente. Em último lugar, devemos agradecer a Deus por suas misericórdias na oração. Devemos ser gratos, reconhecer a graça de Deus, a sua misericórdia, o seu favor, o seu amor sobre nós. Nós devemos agradecer a Deus por suas misericórdias quando nós orarmos ao Senhor. Esse é o último ponto que eu quero destacar nesta tarde. Por que devemos incluir em nossas orações a ação de graças pela misericórdia de Deus? A resposta: devemos a Deus todas as coisas da vida, exceto o nosso pecado. O nosso pecado procede do nosso coração. Mas todas as dádivas, tudo aquilo que Deus tem nos concedido por puro amor, por pura graça, por pura misericórdia, nós devemos reconhecer que essas coisas vêm de Deus. Então devemos a Deus todas as coisas na vida, ou da vida, exceto o pecado. A vida em si mesma e tudo o mais que torna possível e agradável a sua continuação são dons do amor e da bondade de Deus. Sabe como é que você começa a perceber a bondade de Deus na sua vida diariamente? É quando você se acorda e contempla o dia lindo que Ele te dá. O fôlego de vida, o oxigênio, a comida, o café da manhã, o almoço, o jantar, a companhia da sua família, a sua saúde espiritual, física, emocional, o livramento, o amor, a graça, aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, ter nos salvado, nos regenerado, nos transformado, nos justificado, ter nos dado o seu Espírito Santo. Tudo isso são dádivas de Deus, graça do Senhor. Então tudo isso são dons de Deus, são dons que vêm do seu amor e da sua bondade. Além de dar graças a Deus pelas bênçãos naturais da vida, como a chuva e o brilho do sol, a alimentação, como eu falei, o vestuário, a paz e a fartura, o crente tem a obrigação maior de lhe render graças pela grande bênção da salvação graciosa de Deus. O crente em Cristo. O crente em Cristo teve a alma livre da morte eterna, os olhos livres das lágrimas e os pés livres da queda.
foi resgatado do terrível poço da perdição, do pântano da alma, e foi firmado na grande rocha que é Jesus Cristo. Fomos redimidos do reino de Satanás. Ele nos transportou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Não é verdade? E fomos feitos cidadãos do reino dos céus e herdeiro de todas as coisas. Nós crentes, nós temos com certeza razões de sobra demais para dar graças a Deus por todas as bênçãos, por todos os seus benefícios que Ele tem nos concedido. Por essas coisas é que a palavra de Deus ensina que devemos nos lembrar de dar graças a Deus, mesmo em tempos de aflição. Orai sem cessar. Em tudo dai graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, nós devemos, meus amados irmãos, saber e entender que a oração é um oferecimento de nossos desejos a Deus. Que a oração ela deve ser oferecida em nome de Cristo Jesus. Terceiro lugar, devemos saber que devemos orar. Em terceiro lugar, pelo auxílio e a ajuda e socorro do Espírito Santo, na dependência do Espírito Santo. Devemos orar na oração, devemos orar e confessar os nossos pecados. Devemos agradecer a Deus por suas misericórdias na oração, por toda a sua dádiva, por tudo aquilo que Ele tem nos concedido, tendo um coração grato a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que Deus derrame a sua graça sobre nós. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, Deus eterno, muito obrigado, Senhor Deus, por essa reflexão nesta tarde acerca do que significa a oração, do que é a oração, sobre a natureza da oração. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua dádiva, pela salvação, pela justificação, pela regeneração, pela nossa vida, por tudo que o Senhor tem nos concedido, Pai. Ó Senhor, perdoa nossos pecados, por pensamentos, palavras e ações, nos dá força e graça, nos faz ser gratos a Ti, e nos faz ser crente de oração, nos faz ser crente que anseia a comunhão contigo, Pai. Em nome de Jesus, derrama da Tua graça, abençoa meus amados irmãos que estão ouvindo esse estudo, que está aprendendo a palavra de Deus. Em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.